Olá, gente, tudo bem? Atendendo a pedidos, eu vou tentar falar um pouquinho do marco referencial de Sorocaba. E eu vou falar assim, tentar dividir em partes, vamos ver se a gente vai conseguir fazer a tempo. Mas hoje eu vou falar da parte com relação ao primeiro eixo, tá? Então vamos direto aqui para a nossa apresentação, agradecendo a todos que acompanham o canal, que estão curtindo, que estão compartilhando. Então, marco referencial da rede pública municipal de Sorocaba. Nós vamos falar a parte 1 hoje, né, o eixo 1. Começar com vocês aqui, para vocês terem uma ideia. Bom, primeiro, o marco, esse documento que baliza ali a educação de Sorocaba, ele está fundamentado na nossa legislação e não poderia ser diferente. Constituição, LDB, todos os documentos legais que norteiam a educação brasileira, inclusive os tratados internacionais, direitos humanos, Tratado de Jotien, enfim, aí uma série de educação para todos, enfim, uma série de direitos internacionais, tratados que o Brasil assinou, a Carta da Terra, por exemplo, e que o documento de Sorocaba traz. Da legislação, nas publicações institucionais e em diferentes teóricos da educação. Parece bastante aí vários teóricos que caem, inclusive, na prova nesse documento, tá? E ainda na reflexão das práticas já instituídas na rede municipal de Sorocaba, o documento está dividido em 4 eixos que se complementam. Então, primeiro ponto importantíssimo aqui, você tem que saber quais são esses 4 eixos, tá? Por quê? Isso pode ser fruto de uma pergunta. Qual é o primeiro eixo? Sociedade e escola sob a ótica da democracia. Então, você tem que ter na cabeça esses 4 eixos. A constituição do sujeito. Terceiro, o currículo para uma escola democrática. E 4, formação e condição de trabalho dos profissionais da educação. É muito comum as bancas perguntarem isso. O documento de Sorocaba tem 4 eixos. E aí você tem que saber quais são eles. Tá? Pensando nisso, eu fiz aqui uma pergunta. Elaborei uma pergunta. Tá? O marco referencial da rede pública municipal de Sorocaba é um importante documento para a educação. Dentre os eixos contemplados, temos os seguintes itens, exceto, ó, aqui o exceto, tá? E aí ele coloca sociedade e escola sob a ótica da democracia, a constituição do sujeito, C, o currículo para uma escola democrática, D, formação e condição de trabalho dos profissionais da educação, e E, currículo, sociedade e formação cultural. Acabamos de falar disso, tá vendo uma típica, clássica pergunta aí que poderia aparecer na prova. Talvez a VUNESP escrevesse um pouco mais ali aqui na pergunta, né? Que a VUNESP gosta de colocar bastante coisa na pergunta, mas a pergunta vem sempre no finalzinho ali. Mas, conforme a gente viu, a letra A ok, a letra B ok, a letra C ok, a letra D ok, porque são 4 eixos, e o único que não está ali descrito desta forma é currículo, sociedade e formação cultural. Veja, se você nem pegou o documento para ler, pode cair numa questão dessa e você ficar sem a mínima ideia, né? Porque todas ali são possíveis dentro de um documento e você ficar ali meio perdido e errar, né? Então, cuidado, tá? É sempre importante dar uma lida no documento. E o gabarito E, conforme eu falei para vocês, E de exato. Então, espera. E aí, gente, eu preciso falar um pouco do documento. Como que o documento foi construído, né? Ele foi discutido com várias plenárias, debates em HTPC, existia formulários para você apresentar emendas, excluir emendas, modificar emendas, enfim. Foi um documento, segundo o próprio documento, amplamente discutido. E eu já me deparei uma vez no município que os candidatos falavam, não, mas não foi assim, esse documento não foi desse jeito, e ficava brigando com a prova. Gente, você não responde a banca que faz
prova, né, que é a VUNESP, ela não vive em Sorocaba, ela não mora em Sorocaba, ela não sabe como que foi. A princípio, né, pelas informações que eu tenho, realmente houve uma ampla discussão. Mas isso pouco importa. O que importa é o que está no documento. O documento é que vai ser cobrado na prova, não a vivência das pessoas na cidade. E por isso que, às vezes, muitos candidatos da cidade acabam respondendo errado, porque se atém à realidade e não ao que está no documento. Porque pode haver divergências entre um documento e a realidade? Sim, pode haver. Isso é totalmente normal e possível, tá? Então, preste atenção no que diz o documento. É isso que você tem que se concentrar na hora da prova para responder. Espera-se que esse documento torne-se um instrumento de fomento à reflexão, ação e transformação das práticas instituídas em cada escola, contribuindo para. E aqui ele vai falar o que o documento visa contribuir. Aí são as questões já da educação mesmo, as questões legais, as questões que estão em vários documentos aí. O permanente processo de formação coletiva acerca do fazer educativo, tá? Faltou aqui uma separação. A apreensão das relações entre nossas concepções e ações pedagógicas, o diálogo contínuo e necessário entre a fundamentação, marcos legais e conceituais e o planejamento da escola e do ensino, o famoso PPP. Veja, então todo esse documento ele está cercado do aspecto democrático, está cercado do aspecto do refletir sobre a prática pedagógica, está recheado da questão do diálogo contínuo, permanente, do debate. Então, essas ideias são centrais nesse documento e você não pode responder algo que fuja disso. Por exemplo, pode se aparecer uma questão lá contra aspectos democráticos, isso é um eixo aí central do documento. Então, você foge dessa alternativa, certo? Vamos lá, ó. Primeiro eixo, sociedade e escola sobre a ótica da democracia. Então ele começa aqui com a concepção da sociedade democrática e função da escola, e aí ele vai pegar um trecho do Libânio, que é um autor que também a VUNESP gosta bastante. A VUNESP tem muitas provas com várias questões do Libânio, e aí ele vai falar aqui de educação e sociedade. Com efeito, a escola é instância integrante do todo social, sendo afetado pela estrutura econômica e social, pelas decisões políticas e pelas relações de poder em vigor na sociedade. Ou seja, está falando o que aí? A escola não é uma ilha solitária, separada do mundo, isolada e que não sofre influência, não. Ao contrário, a escola sofre influência do todo social, da estrutura econômica, da estrutura social, das decisões políticas, das relações de poder que existem na sociedade. Então, a escola é o tempo todo permeada, influenciada e vivencia isso o tempo todo, certo? Então, isso é importante e o Libânio está chamando a atenção disso. Assim, as políticas, as diretrizes curriculares, as formas de organização do sistema de ensino estão carregadas de significados sociais e políticos que influenciam fortemente as ideias, atitudes, modos de agir e comportamentos de professores e alunos, bem como práticas pedagógicas, curriculares e organizacionais. Isso mostra que há uma relação de influência mútua entre a sociedade, o sistema de ensino, a instituição escolar e os sujeitos, ou seja, as políticas e as diretrizes do sistema de ensino podem exercer forte influência e controle na formação das subjetividades de professores e alunos. Então você precisa ter isso claro, né? A escola ela é essa instituição que está ali na sociedade, que acaba sendo influenciada sim pelo poder político, porque as leis são votadas no Congresso, as leis são discutidas pela classe política, também é discutido pelos professores, pelos sindicatos, mas a decisão na hora lá de estabelecer a Constituição,
a LDB, a sua lei municipal, são os agentes políticos que votam e que decidem, né? Então, por isso a importância, não só por isso, mas todas as questões que envolvem uma decisão que vai influenciar ali na escola, certamente, na adoção das medidas e das políticas que ela vai ter, certo? Então é importante você ter claro isso. E aqui uma frase do Paulo Freire, outro autor que a VUNESP gosta bastante, né? Pedagogia da autonomia, e tem muitas questões aparecendo sempre nas provas. E aí o Paulo Freire tem aquela famosa frase que ele diz assim: além de um ato de conhecimento, a educação também é um ato político. E por isso não há pedagogia neutra. Então já pensa essa frase aí, se cair lá Paulo Freire perguntando sobre isso. Gente, educação também é um ato político. Aqui, político, veja, muita gente distorce isso que o Paulo Freire falou, levando para a política partidária. Não é isso. Educar é um ato político. Quando a gente estabelece ali um modo de educação, quando a gente estabelece formas de tratar, de gerenciar uma escola, por exemplo, são atos políticos. A gente toma decisões o tempo todo e, dependendo das decisões que a gente toma, a gente pode estar, por exemplo, indo contra as questões democráticas, ou a gente pode estar fortalecendo a democracia. Então, isso depende muito das ações, dos atos, certo? Então, educação, a pedagogia que ele fala aqui não é neutra. Pedagogia, você escolhe. Né? Essa história de que muito se falou agora, recentemente, sobre escolas sem partido. Gente, é uma distorção, né, de uma ideia. A escola, ela não é neutra. A escola, ela precisa assumir posições se ela quer transformar a sociedade. Quem viu meu vídeo da Daniela Awad lá sobre relações de gênero, aquilo é uma posição política. A escola pode optar pela coeducação ou ela pode optar por reforçar as desigualdades entre homens e mulheres. Isso é uma decisão. E às vezes essa decisão, ela não é tão consciente. Às vezes ela é inconsciente, o que é pior, tá? A educação é política por natureza, pois sua ação, sendo voltada ao ser humano, reveste do caráter inacabado, do qual o próprio homem tem consciência. Inacabado e consciente de seu inacabamento histórico, necessariamente o ser humano se faria um ser ético, um ser de opção e de decisão. Novamente aqui, uma frase de Paulo Freire, tá? Então, gente, é isso que eu tô falando aqui, né? O ser humano, ele é um ser em construção sempre. Né? Nós estamos sempre em construção, sempre nós estamos aprendendo, sempre nós estamos revendo ideias, sempre nós estamos refletindo, e é isso que se espera de um educador, que ele seja um ser que consiga refletir sobre a realidade, que consiga rever pontos, né? Você ter posições fincadas que você nunca muda, isso é terrível. Isso não é pedagogicamente saudável, se a gente pode falar assim. E aí, muito está aqui contido no pensamento do Paulo Freire, que traz toda uma questão aí também histórica, da educação, das questões das opções políticas, das decisões, enfim, certo? Aí coloca aqui, ó, a educação pode ser entendida nesse sentido sobre três aspectos: como um evento social que se desdobra no tempo histórico, como uma mediação da sociabilidade, uma vez que a prática educativa também se reveste da finalidade intrínseca de inserir os sujeitos no universo social, tendo em vista que eles não poderão existir fora do tecido social, e três, como a interação que influencia os rumos da sociedade. Então, ele vai colocar aqui três aspectos
da questão escolar, que é importante também você entender. Gente, ninguém vive sozinho na sociedade, nós somos seres humanos que vivemos em sociedade, os seres frequentam a escola, né, a grande maioria, e eles lá aprendem, se socializam, interagem, vivem experiências, aprendem, enfim, a escola é muito rica no sentido de construção de ser humano, de construção de ideias, de construção e reflexão de posicionamentos, e é isso que está colocando aqui. Né? A educação ela acaba inserindo o ser, né, as crianças, num ambiente coletivo, onde você aprende várias coisas, aprende com o seu próximo, aprende com o professor, aprende consigo mesmo, aprende na interação. Então, esse é o grande papel aí da educação. Numa perspectiva histórico-crítica, aqui, ó, prestem bem atenção nisso, que o documento também enfatiza muito essa questão histórico-crítica, e isso é um balizador aí, vamos dizer assim, do documento, da ideia do documento, do que ele está propondo a discutir, né? Essa linha, que é a linha do Saviani, né? Do Demerval Saviani, que está ali bem colocada no documento, tá? A questão histórico-crítica aqui. Assim, a compreensão da natureza da educação enquanto um trabalho não material, cujo produto não se separa do ato de produção, nos permite situar a especificidade da educação como referida aos conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes, hábitos, símbolos, sob o aspecto de elementos necessários à formação da humanidade em cada indivíduo singular, na forma de uma segunda natureza que se produz deliberada e intencionalmente, está vendo como diz Paulo Freire, através de relações pedagógicas historicamente determinadas que se travam entre os homens. Então, o Saviani é um autor que traz essa questão da histórico-crítica, e aqui, né, esse parágrafo resume bem aí um pensamento de que a escola ela está ali, mas ela tem toda uma construção para que ela se constitua, histórica inclusive, né, que vai ao longo aí se a gente pensar a escola no seu desenvolvimento histórico, como ela nasceu. Vamos pegar o Brasil, por exemplo. Inicialmente, as escolas, né, separadas, quem novamente vê o vídeo da Daniela Awad lá, separadas, as escolas que começam ali atendendo apenas uma classe, porque o poder político optou por educar apenas aquelas pessoas, homens, de uma classe social determinada. Então a educação ela não tinha um cunho de atingir as classes populares. Depois que se democratiza, né, entre aspas, a educação, aí se inclui as classes populares, enfim. Esse parágrafo ele está falando de vários aspectos que a escola, né, tem. Então ele fala assim, conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes, hábitos, símbolos, né, que são criados, são colocados ali, são discutidos na escola e às vezes ajudam a produzir inclusive a desigualdade social. Então é importante que a gente entenda isso, e esse documento ele vai o tempo todo falando disso. Por quê? Ele quer romper com isso. Então, o documento quer romper com essa educação que acaba estabelecendo privilégios, desigualdades, né, em todos os aspectos, tá? Bom, vamos lá. No cotidiano escolar, os sujeitos históricos interagem, construindo sentidos e significados sobre o objeto do conhecimento, produzindo saberes, valores e atitudes. Nesse sentido, Saviani destaca. Então eu peguei aqui alguns autores que aparecem muito aí nessa parte do documento. O Libânio, o Paulo Freire, o
Saviani, que também são autores que estão lá no edital, né? Então, é importante a gente ver o que eles estão pensando. Pensando não, o que está colocado desses autores no documento. A natureza humana não é dada ao homem. E aqui é importante a gente entender, gente. O homem ele se constitui, né? Aqui homem e mulher, os seres humanos, eles se constituem seres sociais na sua relação com outros seres. Se você pegar uma criança e isolar essa criança, não deixar ela ter contato com nenhum ser humano, vamos pensar aí numa alimentação, sei lá, de um jeito que ela não vai falar, ela não vai andar, enfim, são coisas, né? Ou ela vai ter dificuldades de caminhar, de falar. Por quê? Porque a gente não nasce humano e sai aí falando, andando, fazendo gestos, enfim. A gente precisa aprender a ser humano com outro humano, tá? Então, mas é por ela produzida sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Então, por exemplo, quando você vai para uma escola, ou mesmo quando você nasce, você tem uma família ali, você tem uma tribo, você tem aquele núcleo que te gerou, enfim, que você vai aprender uma série de coisas, uma série de questões que são da cultura, né? Então, como comer, que talher usar, enfim, que língua você vai falar, como você vai andar, se você vai falar com gestos, enfim, tudo nosso é construído. A gente precisa entender isso. Se você se você nasce no Japão, de repente a cultura de comer com, esqueci o nome, uns palitinhos, se você nasce em outra cultura, tem outros hábitos, às vezes de comer até com a mão, enfim. Então, são questões que são diferentes em várias culturas e a gente, na escola, a gente vai ali né, vendo os nossos pares e aprendendo e percebendo o uso de roupas, músicas, enfim, canções e uma série de coisas que a gente aprende na vida. O homem não se faz homem naturalmente. Ele não nasce sabendo ser homem. Vale dizer, ele não nasce sabendo sentir, pensar, avaliar, agir. Para saber pensar e sentir, para saber querer, agir ou avaliar, é preciso aprender. É isso que eu falei. A gente nasce ali, né? Nós somos da espécie do Homo sapiens, nascemos ali, mas precisamos do outro para aprender. Como é que a criança aprende a falar? Ela vê os pais falando, aquele ambiente, todo mundo fala, daqui a pouco ela, opa, essa palavra significa isso. Quando uma criança vai fazer algo errado, a mãe fala não e briga com ela já está entendendo que aquilo, né? Então a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai aprendendo a falar, aprendendo o nosso idioma, aprendendo a andar, aprendendo várias coisas. E a gente precisa aprender, e isso é um trabalho educativo, ó, o que implica o trabalho educativo. Por isso que muitas vezes a gente fala, a educação começa na família, e é verdade. A família ali, né, começa a educação, depois a criança vai para o processo formal, que é a educação na escola, mas o tempo todo a criança vem se desenvolvendo. É por isso, fazer uma parte aqui, que existem pesquisas que mostram que se você fizer um bom trabalho na creche, a criança receber estímulos e tal, né, ela tem um desenvolvimento cognitivo melhor do que aquelas que não passaram por esse processo, vamos dizer assim, mais rico de estímulos, né? Então, assim, o saber que diretamente interessa a educação é aquele que emerge como resultado do processo de aprendizagem, como resultado do trabalho educativo. Entretanto, para chegar a esse resultado, a educação tem que partir
tem que tomar como referência, como matéria-prima de sua atividade, o saber objetivo produzido historicamente. Então, nós precisamos nos apropriar de tudo que foi construído historicamente pelo homem, para que a gente aprenda, né, todo esse acúmulo de conhecimento, e a escola deve proporcionar isso. E claro, gente, aqui eu acho também isso importantíssimo, porque pode aparecer como pergunta. Alguns documentos que influenciam essa primeira parte, né, que são utilizados nessa primeira parte. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, esse documento ele traz essa questão da Declaração dos Direitos Humanos. Então, perceba que se você perceber algo contra isso, provavelmente não faz parte do documento, do marco referencial. Declaração Mundial sobre Educação para Todos, que foi em 1990, os direitos humanos em 1948, né, ali, após o período da Segunda Guerra Mundial, de todas as atrocidades que aconteceram ali na guerra. A guerra é uma coisa sem sentido em todos os lugares, e isso gerou uma reação, que foi esse documento. Aqui a Declaração Mundial da Educação para Todos, também um movimento gigante para que a gente tenha, de fato, essa educação ampla e geral. A Declaração de Salamanca, que aqui vai trazer a questão da pessoa com deficiência, e desta forma, de maneira sintética, buscando referência nestas declarações, podemos afirmar que nossas instituições educacionais estão cumprindo sua função social quando? E aí você precisa entender isso, porque pode ser uma pergunta. Em Sorocaba, as instituições sociais, tal, e aí eles podem perguntar que documentos que balizaram isso, que documentos que influenciaram essa questão, ou quais são essas funções sociais inspiradas por esses documentos. E aí vem aqui, ó, compreenderem a educação como um direito fundamental de todos e a cada um e a de todas as idades no mundo inteiro. Reconhecerem suas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos como sujeitos de direitos. Assegurarem a todos os estudantes, além do acesso, da inclusão e da permanência na escola, o seu sucesso escolar com qualidade social, científica e cultural. Veja, não é só garantir o direito da criança estudar, do adolescente, do jovem, enfim, é você, inclusive, ter a permanência, a inclusão de todos, a permanência na escola e, a mais do que isso, o sucesso escolar, com qualidade social, científica e cultural. Então, é bem amplo. Vocês vejam que não é só acesso e permanência, é o sucesso, é você realmente ter ali, a escola ter conseguido atingir todos os seus objetivos no sentido de capacitar, de educar, e aí podemos usar diferentes palavras, tá? Tudo bem, gente? Vamos lá, seguindo. 4. Oriente sua prática educativa no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Veja, é um documento que o tempo todo está falando disso. Respeito à democracia, respeito aos direitos humanos. Então, na hora que você vê uma questão lá, você tem que pensar nisso. O DNA do documento é esse. Então, se tiver uma alternativa contra isso, que exclui, uma alternativa que segrega, uma alternativa que gera desigualdade, opa, desconfia, essa não pode ser. 5. Acreditarem que a educação pode contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais sadio, mais próspero e ambientalmente mais puro, e que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso social, econômico e cultural, a tolerância, a cooperação internacional. Né? Continua nessa linha aí. E aqui surge o ambientalmente. Olha, a questão ambiental é muito falada no documento também, nesse primeiro eixo aqui nós vamos ver. Reconhecer que a educação, embora não sendo condição suficiente, é de importância fundamental para o progresso pessoal e social. Veja, o documento sabe que só a educação ela não vai resolver o mundo, né? A educação não é
aquela varinha mágica que vai transformar tudo, mas ela é de importância fundamental para realizar essas transformações. Ela é um pilar ali fundamental. 7. Reconhecer que o conhecimento tradicional e o patrimônio cultural têm utilidade e valores próprios, assim como a capacidade de definir e promover o desenvolvimento. 8. Considerarem que a cada sujeito tem o direito à educação e deve ter a oportunidade de atingir os direitos e objetivos da aprendizagem e desenvolvimento estabelecidos no Plano Nacional de Educação, PNE, considerando sua singularidade. Então, aqui nesse 7 vai falar da questão do conhecimento tradicional, do patrimônio cultural, que tem uma importância também, a gente não pode descartar isso, do direito à educação, aqui novamente, do link aqui, né, com a questão que está estabelecida no Plano Nacional de Educação. O B, cada sujeito tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhes são próprias. Então, o documento reconhece também que os seres, né, eles não são iguais e que eles precisam ali desse olhar que sabe, às vezes o tempo de aprendizagem de um não é o mesmo que o outro. Então, a gente, enquanto educador, também tem que ter esse olhar. C. Os sujeitos com necessidades educativas especiais devem ter acesso à escola, que a eles se devam adequar por meio de uma pedagogia que respeita a diversidade e possibilite seu desenvolvimento a partir de suas potencialidades. E D. Os espaços escolares, numa perspectiva inclusiva, constituem os meios mais capazes para combater atitudes discriminatórias, construindo uma sociedade mais solidária. Então, veja, um documento também de inclusão, também de respeito à pessoa com deficiência, também contra atitudes discriminatórias, segregacionistas, preconceituosas, enfim, tá? E o ser humano, enquanto membro da sociedade, possa voltar a se equilibrar com a natureza, o documento fala muito disso, e as condições de harmonia com todos os animais, plantas e a terra como um todo, sendo o ser humano um ser animal. Também a ênfase na questão ambiental e no trato, no bom convívio e no respeito ao planeta Terra aparece muito nesse primeiro eixo. E aí o 1.2, cidadania, participação, autonomia e gestão democrática. Veja, gente, o conceito de cidadania, ele é um conceito que ele é bem amplo. Muitas vezes as pessoas confundem. Fulano é cidadão porque vota. É mais que isso. É mais do que você votar. É mais do que isso. É você participar realmente. E quando a gente fala em participar na educação, você ter uma participação ativa, consciente, crítica. E isso é que é ser cidadão. Porque só você ir lá e votar e levantar a mão numa assembleia pode ser meramente uma coisa automática que você não sabe nem o que está acontecendo. Tá? Então, cidadania é um conceito mais profundo que isso. Ser cidadão e cidadã é uma construção que se dá na criação de oportunidades de vivência de relações sociais em que sejam potencializadas a participação, a autonomia, numa perspectiva de gestão democrática. E aí, quais são os instrumentos numa escola da gestão democrática? Os conselhos de escola, as associações de pais e mestres, as famosas APMs, e a VUNESP uma vez já perguntou isso, numa prova que falava sobre gestão democrática, quais eram, né, os instrumentos de gestão democrática na escola. E muita gente errou. Então, aqui, o Conselho de Escola, a APM e Grêmio Estudantil, por exemplo. Essa foi uma questão dissertativa, uma prova que eu fiz. E aí você tinha que elencar quais eram esses instrumentos. Aí você falava do Conselho da Escola, da APM, do Grêmio Estudantil, certo? Conselho Municipal de Educação, também o CME dos municípios, né, os Conselhos Estaduais de Educação, o Conselho Nacional, que é o CNE, as comissões, assembleias realizadas de maneira democrática, dentro e fora das instituições educacionais,
e outros colegiados são mecanismos que podem proporcionar a todos os segmentos da comunidade escolar a oportunidade de vivenciar os princípios da cidadania e da democracia por meio da participação dos processos decisórios, ou seja, são instrumentos onde as pessoas podem estar ali colocando a sua opinião, debatendo, votando e, enfim, participando, certo? Importante essa ideia. E aqui ele vai falar ó, educação e sustentabilidade. E ele usa até um versinho aqui do Fernando Pessoa. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Que lindo isso, né, gente? Fernando Pessoa é fantástico. Então, ele é um documento que vai falar muito sobre educação nessa questão da educação ambiental e aí baseado nas diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental e no documento Carta da Terra. Ele fala muito desse documento da Carta da Terra, que inclusive já foi utilizado aí na rede municipal de Sorocaba. E eu estou apostando, gente, que eles vão perguntar sobre o Carta da Terra. Estou apostando. Então, vocês fiquem espertos aí. Se cair, vocês me falam depois, tá? Eu tô apostando porque aparece, fala muito. Então, se a Vunesp tiver que tirar uma perguntinha aí, pode sair sobre essa Carta da Terra, né? E esse é um documento que tem valor histórico, ó, pois entre os anos de 2008 e 2009 foi utilizado como base para ações pedagógicas que ainda hoje ecoam em muitas instituições educacionais da rede. Então, pelo que o documento fala, isso aí teve uma repercussão grande lá. Então, olho nisso, hein? Então, o documento está baseado tanto nos DCNs para educação ambiental, que é as diretrizes curriculares nacionais, como nesse documento Carta da Terra, tá? E nós vamos falar um pouco o que é a Carta da Terra. E isso é importante você saber. A Carta da Terra é a declaração dos princípios primordiais para a construção de uma sociedade global no século XXI que seja justa, sustentável e pacífica. Então é importante você saber isso. Se perguntar, né, a Carta da Terra, qual é os princípios dela, é a construção de uma sociedade que é justa, sustentável e pacífica. Busca inspirar em todos os povos um sentido novo de interdependência global e de responsabilidade compartilhada pelo bem-estar da família e do mundo em geral. Então, muita atenção, anota isso aí, porque estou apostando minhas fichas nessa questão, tá? Traz como visão ética o reconhecimento que a proteção ambiental, os direitos humanos e o desenvolvimento humano equitativo, né? Quem já assistiu minhas aulas, eu já fiz a diferença do que é equitativo e igualdade. Igualdade é tratar todo mundo igual, e o equitativo não, é aquele que precisa de um pouco mais de ajuda, eu dou mais ajuda para aquele, para eu criar a equidade, né? Então, tem a famosa cena do caixotinho lá, que você dá 3 caixotinhos para os meninos assistirem uma partida de... Na charge é um beisebol que está rolando. E aí você coloca os 3. Aí tem um que é alto, ele vê tranquilo. Tem um que é médio, ele já fica ali bem na cerca. E tem um que é baixinho, ele não enxerga nada, porque a cerca é maior. Aí o que eles fazem? Na equidade, né, para o baixinho eu dou mais caixotinhos, aí ele consegue ver além da cerca. Para o que é de média estatura, eu dou 2. E para o que é altão, eu nem preciso dar caixote, porque ele sozinho ele já enxerga além da cerca. É muito bacana essa imagem. Equitativo e a paz são interdependentes e inseparáveis, propiciando um novo pensamento sobre esses temas e a forma de como abordá-los. Como consequência, evidencia um novo conceito mais amplo sobre o que estabelece uma comunidade sustentável e o próprio desenvolvimento sustentável. E aí, gente, eu já falei para vocês a importância de vocês atentarem sobre essa história da Carta da Terra, dessa questão do respeito ao planeta Terra, dessa nossa casa, né? Terra é nossa casa, então a gente tem que respeitar, tem que cuidar, tem que ter atitudes sustentáveis, é tudo isso que o documento vai falar. Mas o documento traz no 1.4 ali outro tema que também está pulando aí hoje, né?
que é a sociedade da informação, tecnologia e comunicação. E nesse tempo da pandemia, gente, também é outro tema que pode aparecer como questão. Por quê? As escolas estão aí atuando à distância com tecnologias, né? Google Sala de Aula, WhatsApp, Facebook, cada escola está se virando como pode para tentar continuar o processo de educação. E o documento traz aqui uma questão sobre a sociedade da informação, tecnologia e comunicação. Aí fala assim, a necessidade de repensar os espaços de aprendizagens, estratégias de ensino e o uso das tecnologias digitais tão presentes hoje. A gente foi meio a forceps, né? Esse negócio da gente entrar na tecnologia. Mas a gente está aí se virando e aprendendo. Faz-se importante para que se tenha como premissa a mudança da prática escolar, proporcionando recursos necessários para que isso se efetive. Acreditamos que a informática deveria fazer parte do cotidiano do escolar e estar acessível para todos os alunos. A própria BNCC já traz isso, né, gente? Essa questão das novas tecnologias, da informática, hoje não dá mais para fugir disso. Não dá mais para fugir. A gente já percebeu que realmente tem que ser incorporado na escola isso, e o documento é muito claro isso. E o documento, ele fala da importância da secretaria, né, do poder público proporcionar isso. Proporcionar acesso, equipamentos, capacitação. O documento vai falar de tudo isso, tá? E vai enfatizar bastante a responsabilidade do poder público, do poder municipal, de efetivar isso. A utilização das tecnologias educacionais nos processos de ensino e de aprendizagem pode promover a capacitação dos profissionais da educação e apoiar o gerenciamento dos recursos tecnológicos para o alcance desses objetivos. Não dá mais para a gente abrir mão da tecnologia na escola, né, gente? Dessas questões, dessas ferramentas digitais. O mundo hoje está caminhando para isso e a escola não pode ficar para trás. A escola não pode ser escola do giz e da lousa, enquanto a sociedade está totalmente informatizada, certo? Então a gente precisa muita atenção com essa questão. E aí o documento traz aqui, ó, faremos com que as tecnologias mais avançadas, o mesmo que fazemos conosco, com os outros, com a vida. Se somos pessoas, e esse trecho aqui, gente, eu acho que também, se eu tivesse que apostar a ficha em pergunta, é aquela que eu elaborei para vocês, dos 4 eixos. É a da Carta da Terra, e é essa aqui, essa frase aqui. Eu acho que vocês deviam anotar essa frase. Olha o que ele diz aqui, ó. Se somos pessoas abertas as utilizaremos para nos comunicarmos mais, para interagirmos melhor. Se somos pessoas fechadas, desconfiadas, utilizaremos as tecnologias de forma defensiva e superficial. Se somos pessoas abertas, sensíveis, humanas, que valorizam mais a busca que o resultado pronto, o estímulo que a repreensão, o apoio que a crítica é capaz de estabelecer formas democráticas de pesquisa e comunicação, então somos verdadeiros educadores. Moran, outro autor que Cavonesp ama de paixão. Então, gente, olha, eu pegava muito essa frase aqui, porque, veja, aqui, gente, toca muito numa realidade. Quando nós vamos falar com educadores, professores, eu falo isso com tranquilidade, gente, porque eu sou professor, até hoje, apesar de ser diretor concursado, eu continuo exercendo a função de professor em outro cargo. Então é assim, sempre que vem um novo, dá uma angústia na gente. A gente fica ali, meu Deus do céu, tem que aprender isso. Não, isso eu não sei. Isso aí, não, isso é complicado. Então, a gente precisa estar aberto para os conhecimentos novos. E a gente viu como as novas tecnologias são importantes. Ah, eu não vou gravar vídeo, que eu não sei, porque eu tenho vergonha. Não adianta, gente. Então, o documento está falando isso. Se a gente está aberto, nós vamos para cima, vamos aprender, é isso aí, novas tecnologias, vamos firme. Agora, senão a gente fica na defensiva, vai arrumar sempre problema. E a Vunesp gosta muito de colocar esse debate.
para perguntar qual é a opinião do documento, ou para dizer o que o documento fala sobre isso. O documento baliza ali que nós temos que estar aberto a utilizar as novas tecnologias. Não podemos fugir dessa questão, tá? Trabalhar aí também outra parte que aparece no documento, que é interessante, trabalhar por projetos de aprendizagem. Por quê? Porque isso estimula, né, o desenvolvimento de várias competências, inclusive no sentido de aprimorar pesquisas, ideias, autonomia, enfim. Então, o documento também trabalha com isso, que é trabalhar projetos de aprendizagem, valorizar a organização de grupos de trabalho com competências diversas, estimular a ascensão de uma liderança, apresentar desafios, promover pesquisas, alavancar novas ideias e disseminar conhecimentos. São algumas das tarefas que devem fazer parte da rotina do professor contemporâneo, visto como um agente de mudança, capaz não só de promover acesso a conhecimentos diversos, mas também de instigar seus alunos para vivenciar oportunidades de aprendizagem significativa. E aí, fazendo um link com o parágrafo anterior. Se eu resisto à tecnologia, como é que eu vou mostrar para o meu aluno isso? Se eu sou resistente a aprender coisas novas, como é que eu vou estimular o meu aluno a ser um aluno pesquisador, a ser um aluno curioso, a ser um aluno que aceita desafios? E por que a palavra desafio, gente, provoca medo na gente? Quando, na verdade, um desafio pode ser algo bom. O meu canal aqui só surgiu por conta de um desafio. E assim, tem ido bem, né? Pelo menos as pessoas têm dado um bom feedback aí nos comentários, nas coisas. Eu tinha muito receio de fazer isso. Para mim, eu falei, esse negócio de aula de vídeo, não sei se dá certo, eu não sei editar, né? Eu não sei, mas aí eu não edito, eu faço direto aqui, se eu erro, eu corrijo, enfim, como se eu estivesse dando uma aula. É claro que a gente não tem interação ali, os alunos, promover um debate, fazer uma dinâmica, mas enfim, vocês estão aí desse lado refletindo, eu estou aqui falando com uma tela que é hiper esquisito, mas foi um desafio e hoje está indo, né? Então, e o desafio era por quê? Porque eu também não tinha essa vivência toda com o vídeo. Mas a gente aprendeu. Hoje, para mim, é natural fazer isso. Tá? Então, é o que ele coloca aqui. Ó, muitas são as tecnologias digitais que podem dar suporte a esse processo. Verdade, nós temos ferramenta aí, Google Sala de Aula, nós temos Google Formulários. Dá para fazer você fazer coisas incríveis, gente. Você estimular o conhecimento, colocar vídeo, fazer. Nossa, dá para fazer coisas fantásticas. Fora que a gente está aprendendo que a gente pode utilizar a tecnologia também para se comunicar com o aluno em outro período, para fazer de repente um grupo, não precisamos ir para a casa do outro, porque hoje a gente sabe que tem questões, às vezes, em alguns lugares de violência, enfim. Então hoje eles já vão aprender a fazer um Google Meet e fazer uma reunião, fazer um trabalho em grupo, discutir ideias. Então as tecnologias digitais, elas podem dar suporte sim a esse processo, desde computadores presentes no laboratório de informática até celulares disponíveis nas mãos de alunos e professores. E aqui inclusive fala que há uma tendência, né, o documento fala disso, dos laboratórios de informática acabarem e você usar o tablet, o netbook ou notebook na sala de aula. Porque você restringir para um espaço, isso limita um pouco, né? Você tem um laboratório, é só uma turma, enfim, é raro uma escola ter 2 laboratórios de informática. E se você tem aqueles carrinhos, né? Algumas redes utilizam os Chromebooks, os notebooks, os netbooks, os tablets, os celulares, enfim. Isso é móvel, né? Você pode levar de uma sala para outra, você pode ter mais equipamento, você pode armazenar, você pode ter 2, 3 salas ao mesmo tempo. Então, isso é mais produtivo no sentido da aprendizagem. O documento fala disso também, tá? Bom, gente, é isso aí, né?
Fiquem atentos, eu vou tentar gravar os outros vídeos, mas tá corrido, tá bom? Mas já dá para você ter uma ideia, pelo menos no eixo 1. E aí, se você tiver tempo também, dá uma olhadinha no documento lá. Ele é bem extenso, mas vale a pena, se você não conseguir ler, você dá uma olhada aí. Porque, assim, é o tipo de coisa que a gente nunca sabe. Às vezes tem prova que pega o documento e faz ali 2, 3 perguntas. Tem prova que às vezes pediu o documento lá, mas não aparece nenhuma questão na prova, né? Então a gente nunca tem bem ali o calibre da banca com relação a isso, tá bom? Mas é importante você dar uma olhada lá. Obrigado, gente, até uma próxima.